tarde a todos. Boa tarde aos vereadores presentes e a todos que nos assistem. Havendo quórum regimental, iniciamos os trabalhos da presente reunião da CI AFASC. Havia uma solicitação do vereador Paiol quanto à possibilidade de incluir nessa CI 2009 a 2012. Foi solicitado para o setor jurídico desta casa que desse um parecer para a reunião de hoje. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer. Quero solicitar os colegas vereadores, que são 7 páginas, o parecer. Podemos ler só o início da solicitação e a conclusão final? Depois solicitar uma cópia para os colegas? Com certeza, pode ser. Tá bom. Ok. Poder Legislativo do município de Criciúma, assessoria jurídica do relatório. Trata-se da solicitação de parecer jurídico pelo presidente da comissão de inquérito, criada pela resolução 021 de 2019, de 12 de novembro de 2019, para apurar a gestão financeira no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2019, no âmbito do educacional e social da Associação Feminina de Assistência Social Criciúma FASC, a pedido de um membro da comissão, especificamente o vereador Edson Luiz Nascimento, solicitando parecer quanto à possibilidade de alterar o fato determinado de sua criação, ampliando os períodos da investigação. Então aqui tem a fundamentação legal, tem da Comissão Parlamentar de Inquérito em âmbito não federal, da Comissão Parlamentar de Inquérito Municipal, alguns pareceres jurídicos e jurisprudências, e aqui eu vou ler então a conclusão. A conclusão, ante o exposto, entende essa assessoria jurídica pela inviabilidade da alteração do fato determinado depois da comissão ser criada pelos seus subscritores e constituída em plenário, haja vista a obrigatoriedade de indicar com precisão o fato determinado a ser apurado na investigação parlamentar. É o parecer, salvo melhor juízo, Criciúma, 2 de dezembro de 2019, Kate Mary Teixeira Vieira, a nossa assessora jurídica dessa casa. Questão de ordem cedida ao vereador Edson Paiol. Senhor presidente, demais colegas, eu gostaria de pedir ao secretário que fizesse a leitura final para mim, por favor, ali. Só a parte final. Só da conclusão? A conclusão. Ante o exposto, entende essa assessoria jurídica pela inviabilidade da alteração do fato determinado depois da comissão ser criada pelos subscritores e constituída em plenário. Haja vista a obrigatoriedade de indicar com precisão o fato determinado a ser apurado na investigação parlamentar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o fato determinado desta CI? Eu queria saber qual é o fato determinado a matéria orçamentária dos valores. Vossa Excelência sabe, para apurar a gestão financeira no período 2013 a dezembro de 2019, no âmbito educacional e social da FASC. Perfeito, porque assim, eu não pedi, senhor presidente, não foi para os fatos determinados, para alterar os fatos determinados. O meu pedido foi que, para comparar uma gestão com a outra, seja visto que a CI encerra sem terminar uma gestão, perfeito? Então, para comparar uma gestão com a outra, que se retrocedesse a 2009. Eu não pedi para alterar nenhum fato, eu só pedi para retroagir. Eu não pedi para alterar a denúncia. Se é que eu me fiz entender... Fez entender. Vossa Excelência pode, de maneira tranquila, solicitar novamente, nós pedimos um novo parecer, de maneira bem clara, para a assessoria jurídica da casa, sem problema nenhum. Perfeito. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Colombo. Vai ter que agora.
Senhor presidente, como eu não subscrevi o requerimento, até porque não me foi dada essa oportunidade, e por ser o único representante do meu partido, eu volto ao questionamento. Fato determinado, gestão financeira. Mas gestão financeira em que sentido? Orçamento, despesa, ou despesas com construções, ou despesas com compra de merenda, ou isso tudo vai tudo dentro do orçamento, Excelência. Tudo dentro. Então, o fato determinado por Vossa Excelência no requerimento é tudo aquilo que diz respeito a qualquer despesa ou recebimento da FASC, é isso? Procede. Ok, então. Esclarecido. Obrigado. Nada. Solicito ao senhor secretário para que dê encaminhamento à ata da reunião anterior. Solicito aos vereadores, haja vista que a ata foi encaminhada por e-mail, a dispensa da leitura da ata. É possível? Em votação? Senão eu faço a leitura, sem problema. Não, eu só queria me manifestar no sentido seguinte, é que houve uma mudança e a gente não conseguiu pegar isso por e-mail. Tá. Podemos fazer a leitura, então? Se os vereadores acharem por melhor, eu faço a leitura da ata aqui, sem problema. Da última sessão. Algum questionamento, vereador? Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Conforme deliberado na última reunião da comissão, se faz presente na casa o senhor Adriano Boroli, diretor executivo da FASC, que será o primeiro depoente desta comissão. Desta forma, gostaríamos que o nosso convidado adentre ao plenário e tome assento no lugar a ele reservado. Solicito ao secretário para ler o termo e tomar a assinatura do depoente. Pegar a assinatura do Adriano. O secretário, né? Solicito ao secretário que faça a leitura do termo. Boa tarde, Adriano. Então, termo de depoimento. Eu, Adriano Boroli, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o número, não vou ler aqui, residente domiciliado à rua Antônio da Silva, número 131, bairro Pedro Zanivan, neste município, declaro, para os devidos fins, a quem interessar possa, que os conteúdos gravados por meio eletrônico em posse desta CI, oriundos do meu depoimento, são fiéis e verdadeiros. Sendo verdadeiras as minhas informações, tenho ciência de que o presente depoimento está sujeito às sanções elencadas no Código de Processo Penal. Criciúma, 2 de dezembro de 2019. Assina, Vossa Excelência. Vou dar uma boa tarde. Vou dar uma boa tarde para ele. Bom, boa tarde, Adriano. Boa tarde. Passamos as perguntas ao depoente. Posso convidar o advogado da instituição, doutor Alexandre Barcelos João, a comparecer? Pode adentrar. Acompanhar o nosso trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Só avisa que ele não pode interferir nas respostas, para ficar claro. Ele quer falar o primeiro? Só
informando ao doutor Alexandre João que ele não pode interferir nas respostas do presidente e do Adriano Boró. Passamos a pergunta aos depoentes. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Pode fazer daqui ou de lá? Faz. Obrigado. Final. Quero cumprimentar o presidente e mais vereadores que acompanham, doutor João, Adriano. A minha pergunta vem no seguinte sentido. Questão de ordem cedida ao vereador Espanhol. Senhor presidente, como questão de ordem, eu gostaria de pedir que o Adriano, que ele fizesse as suas considerações iniciais, até para a gente se expor certinho, ele fizesse suas considerações, né? E que o advogado não interferisse nas suas... Sim, isso eu já solicitei ao advogado. Vossa Excelência deve ter escutado. E como se trata de considerações finais, como Vossa Excelência colocou... Considerações iniciais. Então tá. Então, considerações iniciais. Da minha parte, sem problema nenhum. Consulta aos demais vereadores. Sem problema. Adriano, com a palavra. Senhores vereadores, boa tarde. A FASC está aqui sendo representada por mim neste momento. Eu, de antemão, gostaria de fazer as respostas iniciais ou as respostas às perguntas e, com toda certeza, no final, eu posso, sim, fazer toda a explanação da instituição a essa casa. Então, vamos às perguntas. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Bem, Isso, sim. não deixa eu Pode escrever também. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. A minha pergunta vem no seguinte sentido. Adriano, depois que ocorreu na FASC referente ao desvio da carne ali, foi solicitado alguma auditoria interna pela FASC? Sim, foi solicitada uma auditoria externa, né? Foi uma empresa que veio fazer auditoria e ela fez o trabalho, levou aproximadamente 30 dias para terminar o trabalho. Esse trabalho ficou concluído na semana passada e, sim, mas fez. Uma empresa que veio fazer de fora, sim. Eu gostaria então, senhor presidente, que fosse enviado pela FASC, através do senhor Adriano, uma cópia do relatório da auditoria para apreciação nesta casa. Perfeito. Em votação, a solicitação do vereador Antônio Manuel. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Mais vereadores? Mais um questionamento, vereador? Então tá, eu quero fazer um questionamento. Com a palavra, o vereador Aldinei. Boa tarde, Adriano. Agradeço a tua presença aqui, atender a solicitação dessa CI. Todos nós sabemos que a FASC ela é uma organização social, ela é uma associação sem fins lucrativos, declarada uma organização social. Existem alguns questionamentos dessa casa que outros colegas vereadores, inclusive, solicitaram e, inclusive, em tribuna se manifestaram de que a FASC não respondeu esses requerimentos. Eu gostaria de questionar justamente nesse sentido, Adriano, o porquê que houve uma ausência ou uma resposta inadequada ou até mesmo ausência de resposta aos requerimentos, haja vista que a FASC, na sua grande maioria, e isso é um outro questionamento que eu vou fazer depois, eu sei que o vereador Aleu já solicitou a questão dos números da FASC, tanto com relação a repasse e atendimentos e tudo mais, mas o porquê dessa falta de resposta ao requerimento dos colegas vereadores que uma vez encaminharam para a FASC? Senhor vereador, outro dia eu ouvi uma fala às 8 horas da manhã em uma determinada rádio, de um determinado vereador. Aquela fala me deixou muito chateado. Por quê?
Porque nós fizemos sim as respostas. Tanto que as respostas a esta casa, quando solicitado e quando chego até a FASC, está nesta pasta. E além disso, quem nos cobra sempre a resposta é o município, através da Câmara de Vereadores, Procuradoria, a FASC. A FASC sim faz a resposta ao município e a resposta é retornada, penso eu, a esta casa. Quando sim direcionada à instituição, eu tenho os documentos ao qual nós respondemos. Está aqui nesta pasta. Caso tenha algum outro documento que não chegou até a FASC ou a direção da FASC, até gostaríamos de saber. Mas nós temos aqui os documentos respondidos. Agora, me causou outro dia estranheza quando foi dito que nós não respondemos. Nós não temos por que esconder. Nós não temos por que esconder. É 46 anos de história da instituição. A instituição, ela vem de vários momentos aí na história, e entre elas, 2017 foi o grande marco, né? E estamos vivendo e vindo daquele momento até agora com bastante dificuldade para fazer a gestão da instituição. Afinal de contas, é uma instituição ao qual traz 1.000 e tantos funcionários, atende 5.000 crianças nas creches todos os dias, enfim, ela atende de forma geral, semanalmente, 14.000 pessoas. Então, ela é uma instituição muito grande e não tem por que não responder aos senhores vereadores ou a esta casa. Nós temos muito respeito a esta casa, porque em 2017 foi justamente no mês de junho ou julho, se não me falha a memória, que esta casa deu a condição de a FASC será a FASC. Dá uma vida à FASC. Muitos vereadores que aqui estavam também na época, nos deram essa condição. Então, nós temos sim respeito por esta casa. Todas as vezes que o vereador vem buscar informação dentro da própria instituição, principalmente na minha pessoa, eu o atendo e dou a resposta. Então, não seria prudente da nossa parte com relação à diretora e à instituição não responder um papel. Nós respondemos o papel. Talvez não foi a contento de quem perguntou, mas nós respondemos. Se não ficou bem subentendido o que foi escrito, então, naquele momento, deveria ser feito um novo pedido de explicação da informação, ou mesmo vir pessoalmente à instituição e tirar qualquer dúvida, sanar qualquer dúvida. Então, esta seria a minha colocação e a minha resposta. Obrigado, Adriano. É possível você deixar com a CI esses documentos, essas respostas? Até pergunto, solicito os vereadores, até porque, como nós acompanhamos aqui, há reclamação de diversos vereadores acerca disso. Então, solicito, se for possível, deixar. Uma outra questão, Adriano, é com relação... eu já trouxe aqui para essa tribuna, para a tribuna desta casa, alguns números referentes à FASC, que Vossa Excelência mesmo, que o senhor mesmo nos passou. Mas eu gostaria que ficasse registrado aqui nessa CI. A FASC, ela recebe anualmente, em média, quanto que é repassado do município para a FASC anualmente? Aqui nós temos alguns momentos. Eu penso que é o momento de se fazer uma separação da questão do repasse. A FASC trabalha hoje com um contrato de gestão, ao qual atende crianças em creche. Ela trabalha com termo de colaboração, 3 termos de colaboração. Seria um para trabalhar com os idosos, com as mães e com as crianças envolvidas ao CRAS. Então, são um total de 4 convênios. De forma geral, respondendo à pergunta, de forma geral, a FASC recebeu, no ano de 2018, 40.975.000 para fazer a gestão do todo. Porém, destes 40.975.000, 20 milhões foi do governo federal, restando aí 23.739.000 do repasse do governo municipal. Então, nós temos aproximadamente 47% do governo federal e 53% do governo municipal. Esses repasses do governo federal são diretos do governo federal, passa pelo município? Sabe dizer que fonte de recurso é esse? Fundeb?
Da onde que vem esse recurso do governo federal? Sim, eu sei responder. Do governo federal vem justamente do Fundeb, porém ele passa pelo município, ao qual o município transfere através do contrato de gestão numa rúbrica, se não me engano a rúbrica é 118 no município, ele repassa para a FASC dentro do termo de colaboração, e nesse termo de colaboração vem descrito Fundeb e o valor do repasse. Tanto que a prestação de contas, ele se dá separadamente. São duas prestações de contas dentro desse recurso federal. O Fundeb, uma prestação, e o recurso municipal, outra prestação. Você pode dizer, você falou que em 2017 foi um grande marco para a entidade. Isso é devido à entidade estar se adaptada aí à questão do marco regulatório aprovado em 2014, que passou a valer em 2017, mais algum outro motivo, porque você disse que 2017 foi um grande marco para a entidade? Foi um grande marco. Eu acredito que em 2017 foi o marco zero, porque em 44 anos de história, que a FASC chegou até 2016 a 17, ela tinha todo um formato. Ela foi criada como uma associação pequena, lá em 1973, e ao longo do tempo ela foi tomando uma proporção muito grande. Ela foi crescendo, ela foi absorvendo serviços, foi ampliando seus braços, e quando chegou exatamente no dia 2 de janeiro de 2017, automaticamente não existia mais a parte administrativa jurídica da FASC. Ela sim estava no quadro toda constituída com um corpo de móvel, imóvel, profissionais, 1000 e poucos profissionais dentro da sua estrutura, ao qual não tinha como buscar mais o recurso. Por que isso? Porque no período anterior não foi preparado, tanto não foi preparado no governo municipal, quanto a própria associação não se preparou para o marco zero, que foi o janeiro de 2017. Neste momento, a instituição ficou incapacitada, o município ficou incapacitado de repassar qualquer valor a todas as instituições, não foi só a instituição, a FASC. Então nós tivemos esse primeiro momento, que foi de criar uma condição de pegar este avião sem combustível, com 1.300, 1.400 funcionários, em queda livre. Foi isso que aconteceu, esse foi o nosso sentimento. Então sim, nós entramos na direção, nós entramos na gestão, e começamos a trabalhar de forma administrativa, com a equipe jurídica, justamente para chegar a um determinado momento e fazer um pouso e não trazer uma tragédia. Seria o encerramento da instituição, que seria a demissões em massa, que não se teria condição mais de realizar os pagamentos das demissões. Enfim, naquele momento foi o primeiro momento. Após passar por este primeiro momento, nós nos deparamos com muitos outros problemas administrativos. Me recordo que, no início do mês ali, nós ficamos sem o sistema do censo, porque nós tentamos fazer um ajuste com o fornecedor da ferramenta, e foi um ajuste para poder sanar ali aquelas condições financeiras da FASC naquele momento, e conseguir ajustar o seu financeiro. E, enfim, naquele momento o fornecedor do sistema não entendeu a nossa proposta e acabou cortando todo o nosso banco de informação do censo, ao qual gerava aí todo esse volume de recursos. Naquele momento nós entramos com uma ação, e essa ação está até hoje correndo. Nós conseguimos sim naquele momento fazer um ajuste e levamos até o final do ano. Entre esse início de ano, nós tivemos vários problemas. Esses dois foram bastante grandes, um diretamente influenciado no financeiro, ou diretamente na gestão da instituição. Eu falei demais? Não? Já que eu vi o presidente erguer a mão ali. Então, assim, o início da FASC, eu digo para vocês que foi muito difícil, foi muito complicado, e nós viemos ano após ano fazendo os ajustes. O 2018 já foi um ano um pouco menos traumático, porque em 2017 tivemos um grande problema com o sindicato. O Zé Argente, que é o presidente do Sindicato da Educação, do Estersesc, ele, na gíria, na palavra, ele é faca na bota. Então, nós tivemos muitos
problemas de acordo coletivo. Porque naquele momento ali, simplesmente no ano anterior foi dado umas condições ao qual penalizou a instituição, principalmente com motivos para ações trabalhistas. Foi feito um acordo no ano anterior ao qual o professor trabalharia apenas 50 minutos hora-aula. E esses 50 minutos hora-aula, e não foi dado, foi feito um acordo assinado e não foi dado para os funcionários da instituição essa condição. Ora, se foi acordado e não foi dado, então se tem um problema futuro com relação ao trabalhista. Então foi toda uma negociação e todo um trabalho naquele momento para se conseguir resolver esse problema com o próprio sindicato. Mas no decorrer do ano a gente conseguiu acertar essas condições, a equipe jurídica trabalhou muito bem, e naquele momento o valor do acordo coletivo também ficou um valor um pouco não agressivo à própria associação, porque em 2017 ela estava realmente bem, financeiramente bem estrangulada. E naquele momento foi em 2017, e assim foi vindo, né? Foi vindo ano após ano. Questão de ordem, cedida ao vereador Júlio Colombo. Saudar o Adriano aqui, o doutor Alexandre, e dizer que essa casa teve uma participação efetiva para que a FASC continuasse. Mas eu confesso, senhor presidente, que em função do objetivo específico dessa audiência pública, eu acho que nós começamos da metade, porque acredito que para a gente ter uma sequência lógica, esclarecer todos os fatos, esclarecer para a sociedade, nós temos que ter um ponto de partida, que no meu entendimento, dada a especificidade do pedido, ele teria que ser minimamente lastreado pelo orçamento da instituição, o orçamento anual da instituição, as contas de despesas específicas e receitas específicas. Assim a gente poderia ter um norte e poderia esclarecer a sociedade de uma maneira mais, digamos assim, cronológica dos fatos, porque, não querendo aqui os nobres colegas merecer qualquer pergunta, nós já começamos a perguntar sobre repasses da União, repasses. Então nós teríamos que ter minimamente, na minha opinião, senhor presidente, com todo o respeito, ter acesso ao orçamento anual da FASC. Aí a gente teria pontos específicos e entraríamos especificamente dentro daquilo que a gente está aqui proposto fazer. Obrigado, senhor presidente. Só para responder a Vossa Excelência, esse vereador, na última sessão da CI, solicitou ao presidente o orçamento de 2013 a 2016 e quantas crianças eram atendidas, e de 2016 a 2019, quantas crianças estavam sendo atendidas, que provavelmente, o mais breve possível, virá a resposta da FASC. Eu só teria mais uma pergunta. Com a palavra, o vereador Aldinei. Eu só tenho mais uma pergunta. O Adriano, com relação, nós sabemos que dos recursos que a FASC acaba recebendo, ela acaba fazendo algumas obras, obras tanto de reformas em suas creches e outras questões. Essas obras, toda prestação de serviço, toda prestação de serviço que é oferecida para a FASC, o que a FASC contrata, desde de obras, fornecimento de mercadorias e assim por diante. Existe contrato nesses serviços que são prestados? Como é que funciona isso? Cada serviço prestado é contratualizado? É possível, amanhã depois, a gente solicitar, nós queremos um contrato específico de reforma de tal creche, ou como aconteceu dessa questão das carnes, né, envolvendo o desvio de carnes, que está sendo apurado pela Polícia Civil. Há a possibilidade de a gente verificar os contratos? Existem contratos que são feitos? Como é que funciona essa questão? Senhor vereador, o senhor tocou na questão das obras, então vou responder sim, nas obras existe contrato. É feito 2 orçamentos e dentro desse orçamento é elaborado sim o contrato.
Com relação ao mais um caso mais específico que o vereador comentou com relação aos outros modelos de contratação, pequenas contratações são apenas orçamentário, apenas com orçamento, pequenos valores. Caso específico da carne, a carne foi um caso que acabou sendo feito um contrato verbal, não foi feito naquele momento um contrato por escrito. Porém, em março, acabamos fazendo um relatório interno e foi colocado as condições. Mas, realmente, naquele caso da carne específica, como foi dito, foi apenas um contrato verbal. Agora, com relação às obras, sim. As obras, sim, todas têm contrato. Então, para ficar bem registrado, então quer dizer que no caso do contrato das compras das carnes, não foi feito contrato? Apenas verbal. Obrigado. Demais vereadores? Boa tarde, presidente, vereadores, Adriano. A questão que o vereador Toninho se referiu à questão da auditoria realizada, especificamente, o que ela abrangeu? Que eu fiquei na dúvida também, qual o recorte temporal dela? Foi só a questão específica ali do contrato com a carne? Como é que foi? Foi exatamente, o momento foi aquele ali onde ocorreu o problema, né? Então, foi justamente trabalhar naquele ponto específico, que foi justamente o desvio da carne, do ano de 2019, porque até então a FASC não adquiria produto carne no ano anterior. Então, foi neste ano onde começou o fato, que nós apuramos todos os fatos deste ano. Foi contratada a auditoria justamente para isso. Presidente, eu queria fazer uma solicitação, não sei se eu devo fazer questão de ordem, posso fazer por aqui? Eu também tenho uma certa dificuldade, assim como foi relatado pelo vereador Júlio, que eu também não tinha entendido exatamente qual era o nosso recorte aqui da CI, porque também não fui uma das signatárias, então não tinha específico para mim o que a gente estava de fato analisando. E eu queria fazer uma solicitação de fazer uma auditoria, porque não estou aqui também questionando a veracidade da fala do Adriano, mas aqui eu tenho umas limitações, a questão que eu não consigo confrontar se eu não tenho uma documentação adequada. Então eu peço a solicitação de feita uma auditoria do tempo, no nosso recorte aqui que a CI vai investigar, para que assim a gente consiga analisar os documentos e assim, no segundo momento, também questionar o Adriano. Em votação, a solicitação da vereadora Camila. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Mais algum vereador inscrito? Vereador Jair. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, senhor Adriano, doutor Alexandre. Eu vou me ater até o objetivo propósito que ocorrido com relação ao desvio de mais de 1 tonelada de carne. A minha pergunta é, primeiro, essa funcionária que hoje foi afastada, né? Ela foi afastada e desde quando essa funcionária trabalhava na FASC? Senhor vereador, em respeito à sua pergunta, eu vou responder as duas, eu vou lhe dar as duas respostas. Porém, sobre a questão da carne, o inquérito ainda não se encerrou, né? Não se encerrou, então qualquer coisa que eu possa falar pode ser prejudicial na ponta do inquérito. Eu acredito que, neste momento, com um pouquinho de cautela, a gente consegue, daqui a pouco, ter um esclarecimento maior. Mas a funcionária estava há 13 anos na casa, na função de nutricionista, e ela foi demitida na primeira semana do mês de novembro. Ok. Eu sei que não fechou ainda, até eu estava tentando acompanhar o inquérito lá, mas o delegado ia fechar na sexta-feira, o inquérito de sexta-feira passada, não sei se ele fechou o inquérito. Mas, enfim, com relação ainda a essa funcionária, foi ela que fez o levantamento da quantidade
de carnes que seria entregue nas creches? Essa funcionária, ou vocês contrataram uma empresa para fazer este levantamento pela quantidade de alunos, né? Vereador, na verdade, a função da nutricionista, este é o papel de uma nutricionista num ambiente ao qual trabalha com alimentos. Ela sim fez o planejamento, todo um planejamento no ano de 2018, fez o cálculo de per capita por criança, fez todo um planejamento em 32 CIs e fez toda a organização para a aquisição do produto, do produto frios. Então sim, foi feito pela nutricionista. Foi ela mesmo? Mesmo. Não foi uma equipe, foi? Não, foi a própria nutricionista. Ela tem conhecimento de causa, como o engenheiro faz o cálculo de obra, o administrador faz. A nutricionista tem toda uma condição técnica para isso. E a especialização da nutricionista, que era da instituição, era justamente voltada à criança. Então ela tinha bastante conhecimento de causa. Ok. Vocês contrataram uma empresa também, a FASC contratou uma empresa para fazer a entrega deste alimento nas creches. Esta empresa, ela entregava esses alimentos com veículo próprio da empresa ou da própria FASC? Então essa era uma pergunta que eu gostaria de saber. Eu vou entrar dentro da fala ao qual a gente fez aquele contrato verbal no início de 2019. A empresa foi contratada para fazer 2 entregas durante o mês, com caminhão refrigerado. Porque carne não se transporta em carro particular e sem refrigeração. Foi essa a contratação. E assim nós estávamos entendendo que estava sendo feito. Esse contrato verbal? Exatamente. Nada escrito? Nada escrito. Okay. Foi entregue então 2 vezes por essa empresa, ela fazia a entrega nas creches? A contratação verbal foi esta, 2 entregas quinzenal. Então, cada 15 dias uma entrega, no final do mês outra entrega. Ok. Hoje é atendido cerca de 5.000 crianças. Com a quantidade de refeição diária? Total são 5 refeições. Nós recebemos criança às 6h30 da manhã, às 18h30 da tarde. Isso em todo o território do município de Criciúma. Hoje se é espalhado em 33 creches, atendemos 5.000 crianças e sim, 5 refeições diárias. Isso okay. Incluindo café da manhã, lanchinho da parte da manhã, o almoço, o lanche da tarde, janta. São 5 refeições. Viu, Adriano, outra coisa. Essa entrega desses alimentos nas creches, pela empresa, quem que autorizava? A funcionária? Sim, a funcionária era responsável para receber, era responsável do planejamento. Após o planejamento, ela enviava o pedido ao fornecedor e automaticamente ela conferia a entrega. Então seria o ciclo, esse era o ciclo. Ela tinha essa autonomia sozinha de fazer toda essa... Sim, vereador, ela tinha autonomia. Primeiro, até cabe aqui, não é justificativa, mas cabe acreditar e confiar nas pessoas. Uma pessoa de 13 anos de instituição, ao qual se mostrou até o último momento, e eu digo mais, tem pessoas que hoje não acreditam que foi feito algo nesse sentido. Internamente com toda a credibilidade. Uma pessoa que sempre aparentou e sempre se postou como um excelente profissional. Sempre. Então, pelo histórico de 13 anos de casa, ela nunca demonstrou qualquer situação que desabonasse. Era isso, presidente. Mais algum questionamento? Vereador Júlio Colombo. Adriano, mas eu já tinha feito essa pergunta em questão de ordem, tinha feito uma solicitação em questão de ordem, mas já vou aproveitar o Adriano aqui. E obrigado pelo esclarecimento, Vossa Excelência já disse que tinha solicitado o orçamento, nós aguardamos ansiosamente até para que a gente possa ter parâmetros mais objetivos. Sim, sinal muito rápido, né, Adriano? A resposta da minha solicitação da semana passada
com a maior brevidade possível, até porque o vereador Júlio Colombo também está solicitando. Sim, senhor. Adriano, é sabido e consabido por toda a sociedade que a maior fonte de recursos que a FASC recebe é pública. A minha pergunta é a seguinte: existe controle interno dentro da FASC, mesmo sendo uma organização social, existe controle interno dentro da FASC nos diversos setores aonde se maneja recursos financeiros? Vereador, eu vou estender um pouquinho essa sua pergunta, porque eu acho que precisa um pouquinho mais de reflexão. Como eu fiz a minha fala anteriormente, a FASC ela viveu o Marco Zero em 2017. Ela passou por diversas dificuldades também em 2018. Em 2019, principalmente na segunda quinzena, até me recordo que foi um dos requerimentos do vereador Júlio Kaminski, foi justamente o portal de transparência. Se não me engano, foi em junho ou julho que o vereador nos enviou esse requerimento. Naquele momento começou a surgir alguns movimentos internos, principalmente em agosto, foi no segundo semestre de agosto, em modificar a estrutura administrativa da FASC, a modificação administrativa, a reestruturação dela. Porque no formato que ela estava vindo, ela estava internamente, a instituição faltava algo mais. E justamente um dos pontos que faltava, o último ponto, que é o final, é a portal de transparência. Esse é o último, é o final. Mas anterior a ele, justamente estava faltando o controle interno, a modificação do organograma da instituição na área administrativa. Isto foi a partir de agosto, final de agosto, setembro, nós começamos com esse trabalho. Infelizmente, nós tivemos no segundo semestre de setembro aquele problema com o Beato, com aquele problema de meningite, a gente ficou muito envolvido naquele trabalho. E posteriormente, em outubro, o outro problema que ocorreu aí, esse caso. Mas sim, naquele momento, já no final de agosto, motivado pelo vereador Júlio Kaminski, até a resposta foi esta, que nós estávamos trabalhando o site, e de fato o site foi trabalhado para isso. Nós sim, não só a reestruturação do controle interno, porque o controle interno ele traz muita coisa atrás dele. Ele traz uma organização completa de processos e procedimentos, principalmente procedimentos. E esses procedimentos foram todos descritos e montados. E hoje ele está sendo colocado em prática. E digo mais, as duas licitações que já ocorreram neste mês que passou com relação a obras, já foi licitado o modelo, mesmo modelo e formato da Prefeitura Municipal. Foi o mesmo modelo. Então nós trouxemos para dentro o modelo e daqui para frente, eu digo dentro da FASC para os nossos colaboradores que o segundo Marco Zero começou, que é justamente isso, é a transparência. E ela está começando agora. E essa onda que está começando, motivada pelo que aconteceu, motivada por esta casa e motivada pelo nosso interesse também, será daqui 6 meses uma outra associação. Deixo aqui registrado também que no próximo ano gostaria muito que o Observatório Social participasse da nossa associação. A partir de março fica o convite, assim em fevereiro que abrir, fica o convite para o Observatório Social fazer parte, ter uma cadeira dentro da associação. Porque nós temos convicção que todo o trabalho administrativo que está sendo preparado, está sendo feito agora, ele dará resultado em breve, porque as ações estão sendo fortes. Então, até agosto não havia controle interno, em área nenhuma da FASC? Não. Até agosto não. Nós iniciamos o processo lá em agosto, a parte de reestruturação administrativa. Porque a questão do portal da transparência e da controladoria interna são coisas totalmente díspares, né? Sim. Você pode ter um portal da transparência e não ter um controle interno. Sim. Né? Mas então até agosto não existia isso. Tá bom, satisfeito pela resposta, parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador. Eu gostaria de perguntar ao Adriano, já que você comentou que a fornecedora de carne, quando feito o acerto com ele, não foi feito isto por contrato subscrito, quem fez o contrato verbal com essa empresa prestadora de
serviço entregando as carnes. Certo. Só me permite, então, só complementar a resposta do vereador Júlio. Pois não. Vereador Júlio, hoje o controle interno contratado é o Dr. Juarez. Dr. Juarez, então, ele é o controle interno já contratado e está operando. E fazendo um trabalho, por sinal, bastante aguerrido. Então, está trabalhando nesse processo e atrás dele tem toda uma estrutura. Respondendo à pergunta do vereador com relação ao contrato verbal, por gentileza, repete a pergunta, vereador. Segundo você, o contrato com a prestadora de entrega de carne aí não foi feito um contrato subscrito, foi feito verbal. O contrato simplesmente foi um acerto verbal. E quem fez esse acerto verbal, esse contrato verbal com essa empresa fornecedora de carne? Na verdade, foi em dia 5 de fevereiro. Bom, eu acho que é bom retornar um pouquinho a história. No mês de outubro de 2018, naquele momento, nós, por estar atendendo um número maior de crianças do que estava no censo, porque isso é natural, o censo ele se encerra uma fotografia de maio e no decorrer do ano os pais precisam de creche, espaço e vem. Quando chegou em outubro, nós acabamos ficando sem alimento para entregar para as crianças, principalmente alguns tipos de alimentos, arroz, na época foi arroz, foi macarrão, secos, alimentos secos. E naquele momento, quem fazia entrega de carne e todos os alimentos era a Central de Merendas. Porém, naquele momento, em outubro, a nutricionista nos procurou e acabou informando que não conseguiria chegar até o final do ano, que em outubro havia encerrado. Então, nós, como administração, nós acabamos fazendo um trabalho até de pedir para algumas empresas doações. E assim foi feito. E se chegou ao final. Naquele momento, a própria nutricionista, ela trouxe, ou em novembro, ela trouxe uma ideia de que poderia, então, no próximo ano, apenas fazer a aquisição da carne, que a carne era um produto único, o fornecedor faria a entrega e deixaria o saldo remanescente para cobrir durante o ano em produtos secos, que são produtos de diversificado. Então, naquele momento, foi essa a ideia que ela teve e passou. Virou o ano, veio janeiro, veio fevereiro, chegou fevereiro. No dia 5 de fevereiro, então, ela esteve na sala da direção, esteve comigo, conversando comigo, na sala da direção, e trouxe, naquele momento, uma empresa chamada Barra Alimentos. Trouxe essa empresa Barra Alimentos para poder justamente fazer a reunião e a fala sobre como seria o procedimento, a aquisição, o cálculo, enfim. Só que ela já havia preparado todo o cálculo da carne, haveria uma necessidade de aproximadamente R$30 mil mês ali de produtos, né, a ser adquiridos, numa escala de fevereiro a dezembro, e deveria ser entregue 2 vezes na semana. Sentamos na mesa de reunião, sentou eu, o representante da Barra e a nutricionista. E naquele momento ficou acordado. 2 entregas na semana, o limite máximo era dentro do estipulado pelo cálculo per capita por criança, que ficou em torno de R$30 mil, e fora e dentro desse cenário foi feito um acordo. Durante o ano, observando ali durante o ano o histórico da associação de pagamentos, jamais excedeu a R$28 mil, então ele ficou dentro do valor, né, naquele momento. Então, a pergunta é quem estava? Estava eu na mesa, estava o fornecedor, estava a nutricionista da empresa. Outra pergunta, Adriano. Anterior a isto, esse fato ocorrido, já que foi o momento, nos anos anteriores, foi feito da mesma forma ou tinha um contrato? No ano anterior, a parte de alimentação, ela era fornecida, toda a alimentação, tanto a carne quanto os secos, que se chama, pela Central de Merendas. A própria Central fazia aquisição via licitação e fazia as entregas da carne, a entrega nos CIs contratado pelo município, e os secos, a própria associação tem um caminhão, um furgão, ao qual retira da Central da Merendas e faz a entrega dos secos. Vereador Jair, com a palavra. Ok. Senhor presidente, eu ouvi o senhor Adriano ali,
E eu confesso que eu estou muito chocado, viu? Pelo fato de fazer um contrato verbal em pleno século XXI e se tratando de recurso financeiro público. Qual era o valor deste contrato verbal com essa empresa, Adriano? R$30 mil mês. 30 mil meses. Equivale a 360 mil anualmente. É um valor significativo, até porque poderia, com 360 mil, manter uma creche, manter, enfim, contratar novos professores. Eu, sinceramente, sim, viu, Adriano, eu tenho um respeito muito grande pela tua pessoa, até porque eu sei que você é uma pessoa séria, mas eu acho que você foi muito ingênuo ao fazer um contrato verbal com uma empresa e que desencadeou tudo o que ocorreu na FASC, até um processo onde está aí quase no fechamento do inquérito. Então, eu acredito que vocês... essa empresa ainda continua, não, né? Não, foi cancelado o fornecimento. E quem que está fornecendo hoje? Senhor vereador, eu só queria dizer assim, que o limite da FASC para não se fazer contrato, ele é até 30 mil. É acima disso que se é feito contrato. Um contrato formalizado. Sim, mas abaixo disso, então, não precisa? Apenas orçamento. Aí você pode fazer com qualquer... Você pega o dinheiro, pode entregar esse dinheiro para qualquer pessoa, então? Não se entrega por qualquer pessoa, vereador. Não se entrega. Se você não tem um contrato de trabalho, de prestação de serviço? Não se entrega. Porque daí você não tem autonomia de poder cobrar alguma coisa dessa empresa, né? Uma vez que você não tem um contrato de prestação de serviço, você não pode cobrar nada dessa empresa. Você não acha? Isso ela é uma prática que vem ao longo do tempo, né? Era feito isso já é isso? uma prática que vem ao longo do tempo, mas ela está sendo corrigida, vereador. Nós estamos arrumando, organizando todo esse processo, já desde como eu disse, fortemente a partir de agosto. Mas anterior, claro, é impossível fazer correção do que já foi. Mas de agosto nós começamos a reestruturar toda a administração. Justamente a administração. A administração trata justamente da questão do contrato, da questão da licitação, da questão da transparência, destas questões. Como disse, nós passamos 1 ano, 2 anos praticamente, colocando a casa em ordem, porque a FASC é uma caixa de problemas, não é caixa preta como disse, mas uma caixa de problemas. Ela requer atenção diária, Felizmente ou infelizmente, ainda se acredita nas pessoas, porém o acreditar nas pessoas precisa de controle, e isso foi se aprendido da pior forma. Acredita sim, mas se faz o controle. Mais algum vereador? Vereador Edson Paiol. Senhor presidente, boa tarde, Adriano. Ouvindo os fatos, eu gostaria de pedir ao senhor presidente que nós já chamasse para a próxima, ou o senhor quer que eu faça uma questão de ordem? Preferência questão de ordem. Então, pode fazer um encaminhamento. Então, ou se quiser fazer no encaminhamento final, também pode. Fica por no fim, né? Senhor presidente, eu gostaria de, ouvindo os relatos, que se fosse chamado para ser ouvido, o dono da empresa, que foi feito o contrato verbal, para que viesse dar o seu depoimento. Em votação, a solicitação do vereador Edson Paiol. Favoráveis... Com a questão de ordem? Votar em votação. Mas eu queria até para colaborar. Até para colaborar com o que o vereador falou. Pode ser, vereador Edson Paiol. Vereador Adinei, por favor, com a palavra. Pessoal. Vereador, eu acho interessante chamar a empresa. Eu só
Eu só tenho, acho que nós temos que tomar cuidado, que há ainda em andamento uma investigação da Polícia Civil. Então, só nós temos que tomar cuidado isso, de repente a gente atravessar alguma coisa. A minha preocupação é só essa. Eu acho que é pertinente o questionamento e a convocação do vereador. Eu só gostaria, de repente, se... Vereador Adnei, é que vai ficar provavelmente para o ano que vem, porque nós só temos mais uma sessão da CEI. Em votação, a solicitação do vereador Edson Paiol. Favorável pela permanência da questão, contrário se manifesta, aprovado por unanimidade. Mais algum vereador queira dar alguma solicitação? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao presidente Adriano Borolli, que seja bem objetivo. Adriano, a gente anda por aqui, por ali, todos os vereadores, acredito que também. Eu estava subindo hoje aqui para a sessão, aí fui abordado por um cidadão. Olha, quantos quilos, quantas toneladas? É 17, é 7, é 5, é 9? A gente escuta de tudo. Por gentileza, quantas toneladas que vocês apuraram dentro da FASC, esquece o inquérito policial, está sendo investigado pela polícia, mas do controle de vocês, bem objetivo, quantas toneladas foram possivelmente desviadas? Vereador, o número é maior do que se imagina, do que se foi dito. 12,2. Mais algum encaminhamento de algum vereador? Vereadora Camila? Questão de ordem? Não, mas ela provavelmente é relacionada ao assunto. Presidente, na minha fala, não sei se eu deixei claro, não me recordo, quando eu falei de uma auditoria, se eu falei auditoria externa, que era esse, na verdade, a minha solicitação. Outro ponto, eu gostaria de solicitar também todos os... E aí não são contratos, porque daí são verbais, os orçamentos, previsões, enfim, menos de R$30 mil que pudessem ser enviados para essa casa para análise. Todos. Isso. É que como são verbais, eu não sei como é que se tem isso documentado, mas se pelo orçamento, se puder. Em votação, a solicitação da vereadora Camila. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Mais algum encaminhamento de algum vereador? Os trabalhos são suspensos por 1 minuto para que nós conseguimos falar com o senhor Adriano e o doutor Alexandre João para efeito de despedida. A não ser que o Adriano queira fazer alguma consideração final. Mais algum encaminhamento de algum vereador para algum tipo de solicitação? Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente reunião, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 9 de dezembro, do corrente, às 14 horas em ponto. Muito obrigado, boa tarde a todos.